Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turminha do quarto ano, hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos no primeiro capítulo, lá quando nós estávamos em sala de aula juntinhos. Ai, que saudade de vocês! Então nós vamos retomar esses conteúdos aí que nós vimos em sala de aula e relembrarmos lá alguns conceitos importantes, certo pessoal? E alguns conteúdos também que vocês viram nas videoaulas, quando vocês já estavam em casa, ok? Pessoal, lembram então que lá no comecinho do capítulo nós falamos sobre a matéria, né? Que tudo que ocupa um espaço, um lugar no espaço é matéria, que a matéria se transforma e essa matéria ela é composta ou por substâncias ou por misturas, certo? Nós vimos que as substâncias que compõem a matéria, elas podem ser simples ou compostas. E também vimos sobre as misturas. Lembram lá das nossas experiências que nós fizemos sobre as misturas homogêneas, heterogêneas, fizemos o suco de laranja, fizemos lá a experiência com a água e o óleo e várias outras experiências aí para ver essas misturas. Estão lembrados? Muito bem. Então, as misturas, elas podem ser heterogêneas ou homogêneas. Heterogêneas, pessoal, quando essas misturas, nós podemos identificar o que está ali naquela mistura. Olhando ali, a gente pode identificar. Então, lembra que nós fizemos a experiência lá da água e do óleo. Então, ela não se misturou. Então, água e óleo não se misturam. Então, essa aí é uma mistura heterogênea. Deu para ver que era óleo e deu para ver que era água. E vimos também sobre as misturas homogêneas. Quando essas misturas se misturam, né? E não dá para ver o que tem nessa mistura. Se eu não estiver no momento ali, eu posso deduzir, né? Então, só de olhar ali não dá para saber o que tem naquela mistura. Os exemplos de misturas heterogêneas: salada de fruta, o risoto. O risoto eu consigo ver os pedacinhos de frango, eu consigo ver o arroz, eu consigo ver o tomate, até a hortelãzinha ali. Então essa é uma mistura heterogênea, eu consigo ver cada componente ali dessa mistura. Salada de fruta também, eu consigo ver quais frutas estão ali nessa salada de fruta, né? Água com areia, lembram lá da nossa experiência também que nós fizemos? Água com areia também não se misturam, pode até, se eu pegar a colher e misturar na hora, ela vai misturar, mas depois a areia vai ficar no fundo e a água vai ficar em cima, mistura heterogênea. Água com óleo também que nós fizemos a experiência. Se eu pegar uma colher e mexer, ela pode até se misturar na hora, mas depois ela vai se separar. Então, é uma mistura heterogênea, eu consigo ver ali os componentes dessa mistura. Exemplos de misturas homogêneas, pessoal, lembram lá na nossa aula? Esse suco aqui, se não tivesse um pedacinho de laranja, um pedacinho de limão aparecendo, será que eu saberia que aquele suco amarelo, laranja ali, seria suco de laranja? Se eu não estivesse na hora de fazer esse suco. Esse suco ele pode ser um suco de laranja, ele pode ser um suco de maracujá, né? Um suco de tangerina. Então é uma mistura homogênea, eu não sei que substâncias que tem nela ali. Aquele suco verde lá, ele pode ser um suco de limão, ele pode ser um suco de abacate, né? Então é uma mistura homogênea. Se eu não estiver no momento, se eu não estou vendo os ingredientes que foram colocados, eu não tenho como saber só na visualização. Suco vermelhinho ali também. Será que é um suco de morango, de tomate, de melancia, né? Então mistura homogênea, não tem como saber o que foi colocado ali naquela mistura, através da visualização. A massinha ali do lado, pessoal. Será que é uma massinha? Será que é um purê? Será que é uma polenta? Não tem como saber. Se eu não vi quais ingredientes que estão ali, não tem como saber. Então, se a mistura não tem como saber o que tem ali, quais substâncias, ela vai ser homogênea. Então, lembram lá que a professora comentou na receita lá que a mãe faz? Mistura até formar uma mistura homogênea.
homogênea. Então foi trigo, foi açúcar, foi ovos, e quando formou toda aquela massa ali, se eu não estava junto na hora ali de fazer a receita, eu não sei se foi açúcar, se foi sal, se é uma massa doce, se é uma massa salgada. Então só através da visualização não consigo ver as substâncias dessa mistura, né? A caneca ali, dá para deduzir que é um café, porque está na caneca. Mas pode ser uma Coca-Cola, pode ser um vinho com espuma talvez, né? Então, uma mistura homogênea também. A xícara aqui, pessoal, dá para deduzir que é um chá que está na xícara, mas pode ser um guaraná sem gás, pode ser um suco de guaraná. Então, se eu não consigo ver através da visualização, é homogênea. Lembra quando nós falamos, pessoal, da separação das misturas heterogêneas e homogêneas? As misturas heterogêneas é mais fácil de separar. Então, lembram lá que nós aprendemos os 4 tipos de separações lá? Através da catação, que separa usando a mão ou a pinça. Por exemplo, o feijão lá da imagem que vocês estão vendo. Então, eu vou usar através da catação, né? Vou catar. Ou vou separar o feijão do galinho, da folha, da sujeirinha, da pedrinha, né? Ou através de uma pinça. Outro tipo, ventilação, separação de substâncias por meio da ação do vento. Quando a mãe torra o amendoim, coloca lá na forma, ela não faz isso aqui, chacoalha o amendoim. Por que será que ela faz aquilo ali? Para separar a casca do amendoim, para tirar a casca do amendoim. Ao invés dela ir lá catando, né, tirando a casquinha, ela faz esse movimento aqui. E esse movimento vai fazer um ventinho ali que faz com que a casca separe do amendoim. Então é um outro método lá, ventilação. Outro tipo de separação das misturas heterogêneas, filtração, que dá para separar através de peneira ou filtro. Lembra que nós vimos também nas nossas aulas lá? Então ali na imagem a professora colocou um exemplo da peneira, está peneirando resíduos mais sólidos daquelas substâncias menores, né, do pozinho. Então vai separar essa mistura aí através da peneira ou também através do filtro. E a decantação foi o último tipo que nós vimos. Então lembram que nós comentamos lá que existem misturas que na hora ela pode até, né, tá misturadinha, mas depois de um tempo, vai precisar de um tempo para acontecer esse processo. O que vai acontecer? Uma substância vai ficar em cima da outra, ela vai se separar. Então ali a professora colocou o exemplo da gasolina com água. Se pegar um galão de gasolina que tenha água junto, depois de um certo tempo vai se separar a água da gasolina. Então esse é o processo de decantação, precisa de um tempinho para ela se separar naturalmente, sozinha. Uma substância fica por cima da outra. As misturas homogêneas, já é mais difícil separar as misturas homogêneas, né? Então lembram que nós vimos 2 tipos, através da evaporação. Lembrem lá do exemplo que a professora deu lá das grandes salinas. Como que eles produzem o sal que chega na nossa casa lá, né? Então, antes do sal estar naquele pacotinho no mercado lá, ele vai passar por um processo. E precisa separar. Da onde que vem o sal, pessoal? Lembram? O sal vem do mar. Mas eu olhando o mar lá, como que eu vou separar o sal daquela água do mar? Então, nas grandes salinas, através da evaporação, a água vai evaporar através do calor do sol e vai ficar somente o sal. Aí depois esse sal vai passar por um processo, né, de limpeza, refinamento, enfim, para daí ir para até chegar na nossa casa. Então esse é o tipo de separação através da evaporação, através do calor. Então ali era água e sal, o calor do sol faz com que aquela água evapore e fique somente o sólido. E outro também é a filtração. Em alguns casos usa-se a peneira ou o filtro. Certo, pessoal? Então nossa aula de hoje fica por aqui e até uma próxima aula. Obrigada!